Então ele nasce nesse período onde o pai estava pagando ao próprio sogro para ter a filha amada, né? Que seria a Raquel. É interessante sobre o Gad que nada é dito no Antigo Testamento com exclusividade acerca dele, igual a gente viu a liderança de Rubem, por exemplo. Sobre Gad não é dito nada sobre o indivíduo, apenas em situações onde ele está junto, igual na hora que os irmãos vão vender José, aquela coisa toda, ele estava ali junto, que envolvia toda a família. Mas ele como indivíduo, ele era, nas narrativas, ele estava ali pulverizado, né, no contexto familiar. Aí a gente chega à tribo de Gad. Ela recebe a sua herança, conforme eu te mostrei no começo no mapa, está em Josué no capítulo 13, do 24 ao 28, que eu vou deixar para você ler, porque a importância disso é para quem recebeu essas terras, né? Para nós a importância são as heranças espirituais que a gente pega do indivíduo que se transformou em tribo e que herdou essas terras. E a primeira coisa que a gente tem sobre a tribo de Gad, primeiro, que o indivíduo Gad, quando ele recebeu a bênção de Jacó, Jacó disse a ele que ele iria enfrentar guerrilhas, ele iria vencer uma guerrilha. E de fato o indivíduo Gad fez isso junto com seus irmãos, né? E o Moisés, em Deuteronômio 33, ele vai dizer a mesma coisa, que o Gad ele é alguém que prospera em meio à guerrilha, ele é valente. E a gente vai vendo isso, por exemplo, quando a tribo de Gad ela auxilia Davi a se tornar rei. Primeiro, eles se levantam contra o rei Saul, né? Não é que eles se levantam contra o rei Saul, vamos corrigir. É que uma vez que Saul percebeu que Davi seria o seu substituto eleito por Deus, quer dizer, ele iria reinar até onde ele tinha que reinar, mas ele se deixou cultivar por uma inveja amargurada e passou a perseguir Davi. Olha para você ver a diferença. Eles passam a perseguir Davi, Davi vai precisar se defender. E Deus, que é bom, transformou toda essa perseguição de Saul em relação a Davi num treinamento de Davi para enfrentar as guerras que era o cotidiano daqueles povos, né? E nesse treinamento, nesse enfrentamento do ciúme de Saul, nós temos aqui em 1 Crônicas 12, a partir do versículo 8, eu vou ler alguns trechos que são legais para você ver como que era a tribo de Gad. 12:8 diz assim: dos Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Aí a bênção de Jacó e a de Moisés se cumpriu, tanto no indivíduo Gad quanto na tribo dos Gaditas, né? O rosto eram como de leões e ligeiros como gazelas sobre os montes. Os caras eram craques, né? Naquela arte exigida dos cidadãos de defender o seu território. No caso aqui, ele tinha inclusive que se defender de Saul, dos seus próprios irmãos, né? Aí o versículo 14 fala: estes dos filhos de Gad, ele enumera alguns indivíduos, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Os caras herdaram de Deus, digamos assim, ainda que aqui nós temos uma figura de linguagem, mas mostrando a intensidade da força, né? Que o mais fraquinho valia por 100 e o mais forte valia por 1000. Foi com essa gente que Davi foi formando o seu exército, enquanto Saul perseguia, e depois que ele foi proclamado rei de Israel, os Gaditas estavam lá. A gente vê isso em 1 Crônicas 12, nos versículos 37 e 38. Né? Outro prodígio da tribo de Gad, digamos assim, é que eles enfrentaram os árabes e os amorreus no capítulo 5, a partir do versículo 19 de 1 Crônicas. Isso fica bem claro como que eles foram valentes, né? E o que aconteceu é que, com o tempo, capítulo 5, versículo 25 e 26, para resumir a história, diz assim, de 1 Crônicas: porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os outros deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor
Yara e para o para o rio Gozã, onde permanece até o dia de hoje. Aqui, algo escrito aí em torno do século V a.C. Ou seja, esses valentes, esses homens que fizeram parte do exército de Davi, os gaditas junto com os rubenitas, eles foram levados então, daí você vai vendo no mapa que o lado oriental vai sumindo, porque eles levaram os rubenitas, levaram os gaditas também, conforme a gente acabou de ler aqui no texto, foram levados para o Império Assírio e de lá se pulverizaram. Atualmente, Gade não está no mapa de Israel. Quem está ali naquela região que seria de Ruben e de Gade é a Jordânia, que é um povo, digamos assim, de cultura islâmica. Israel não tem mais aquele território. E acerca disso, o que eu posso dizer é que eu te sugiro que você veja um vídeo que eu falo sobre por que Israel não conseguiu todo o seu território. Porque quando Deus aparece para um povo, gente, isso é muito sério. Deus apareceu para Gade, fazia parte do povo de Israel. Ele viu todos os milagres, eles receberam instruções. Está escrito aqui em Josué o lugar do seu território. E é interessante que os rubenitas não foram muito valentes em preservar a terra. Já os gaditas, eles eram valentes, mas a valentia deles se misturou à valentia deles contra Deus. Acontece isso muito. Eu devo estar falando aqui com muita gente que tem um chamado do Senhor, que tem competências dadas pelo Senhor, que tem dons graciosamente dados, são pessoas maravilhosas, que enfrentam situações que o Senhor os capacitou para que enfrentassem. Mas essas pessoas em si mesmas são idólatras, essas pessoas em si mesmas são... esquece que foi o Senhor que colocou numa posição de pregador, de administrador, e acabam angariando para si. É aquela história, né? Nós temos aí um pastor muito famoso no Brasil, vou citar só a primeira letra do nome dele e a última, que é Silas Malafaia. Um homem que de repente você vê que Deus deu a ele fama, Deus deu a ele capacidade de comunicar, Deus deu a ele até um curso de psicologia que ele fez horrivelmente mal feito. É só você ouvir as palestras de quando ele falava que ele fez o curso de psicologia, você vai ver que foi um curso que percebe-se que ele nem frequentou. Mas Deus deu a ele algumas ferramentas, só que junto com isso, o Silas Malafaia agiu como um gadita, né? Ele tinha arrogâncias pessoais, então ele aceitou conchavos lá no passado com a Igreja Universal. Ele aceitou, por exemplo, a Bíblia que foi escrita com sangue de patriarcas, profetas, apóstolos e os próprios sangue de Cristo, fez esse livro ser escrito, dado de graça, um dos livros que mais vende, mas ao mesmo tempo ele foi produzido de maneira graciosa. Aí o que o Silas Malafaia inventou num tempo passado que ele teve de fama? A Bíblia com capa rosa, Bíblia para quem tem cachorrinho poodle, que eu estou exagerando, né? Não sei se tinha essa Bíblia, mas tinha a Bíblia do divorciado, a Bíblia da mulher solteira, a Bíblia da mulher viúva. Ele inventava um tanto de Bíblia, chegou ali pelos meados dos anos de 2012, 2013, ele queria colocar um projeto de lei que obrigasse essas Bíblias a entrarem na escola, porque Bíblias sempre puderam entrar na escola. Toda biblioteca pode ter no mínimo um exemplar de uma Bíblia. Então ele adquiriu isso tudo com aquele jeito formal, mas hoje ele está descansado. O que eu estava tentando te dizer é que ele recebeu dons do Senhor, mas ele acabou sendo em si mesmo idólatra, estrategista, negociador, um monte de coisas que é como a tribo de Gade servia aos deuses daqueles povos que eles mesmos venceram. E aí o que Deus faz? Uma hora vem de fora o mal, no caso o Império Assírio, e levou a todos. E atualmente, a gente vê aqui nas Escrituras, em Ezequiel 48, que Gade e as outras tribos de Israel, elas vão receber de volta a sua herança, só que a gente está falando agora de uma linguagem profética. Porque sobre a linguagem terrena, Israel não vai receber mais a sua herança terrena como eles pensam, não, porque eles não cumpriram o que está escrito em Deuteronômio, e isso eu convido você para ver o vídeo que eu estou deixando aí nas descrições. O que a gente aprende com a tribo de Gade é que
Deus continuou tendo um compromisso com os seus, no sentido de estabelecer, até porque depois que Jesus veio, e a gente tem de ter isso em mente, tudo se findou em Cristo, o mundo acabou em Cristo. Então, essas profecias terrenas acerca de Israel, que as pessoas ficam procurando, cavando, pode ser que alguma coisa ou outra aconteça, mas na verdade, tudo isso tem um sentido agora muito mais amplo, porque se misturou com o que Deus quer fazer em relação a todas as pessoas que crerem nele. Como diz o apóstolo Paulo, judeu não é aquele que nasceu em Israel. Israelita é todo aquele que creu no nome do Senhor, que reconhece o reinado eterno. Por isso que as profecias de Daniel terminam no reino eterno de Cristo. Por isso que Ezequiel ele vai vendo um templo que jamais será construído por mãos humanas, né? E aí, em meio a essas visões, tem a restauração da tribo de Gade. Só que a restauração vem por um outro caminho, porque este território terreno eles perderam. Perderam conforme estava escrito na lei do Senhor, e era um acordo entre Deus e eles. Perderam. A restauração que virá no futuro tem a ver com outras questões, com outras facetas da personalidade humana. Com pessoas que, por exemplo, foram valentes e perderam a vida e se mataram de cegueira, não ouvindo as palavras do Senhor, elas terão chance de restauração. Isso também vai atingir Israel, mas não mais naquele território literal que a gente acabou de ver no mapa. O que eu digo para você é isso: o caminho com Deus é para frente. Gade perdeu. Silas Malafaia, se continuar nesse caminho, vai perder tragicamente. E você talvez esteja perdendo muito da sua valentia. Mas eu quero te dizer, volte antes que Deus permite uma Assíria invadir o seu território. Mas mesmo assim, o Senhor é tão misericordioso, porque Ele prometeu fazer misericórdia eternamente àqueles que o buscam, apesar de suas idolatrias, das idolatrias de quem o busca, mas Ele faz misericórdia. E Ele sabe fazer misericórdia. Ele sabe fazer a palavra chegar onde ela tem de chegar. Ele sabe fazer o trabalho ir aonde tem de ir. Nós é que não podemos ser gaditas ou às vezes macabeus, aquele povo ferrenho que enfrentou o que eles achavam que era uma afronta contra Israel, venceram. Mas Daniel vai dizer que aquilo ali foi um pequeno reforço. Pequeno reforço. Porque Deus continua sendo o Deus da história. Então, não caiamos da valentia de Gade para o sumiço de Gade. Que a gente possa ser valentes, constante e eternamente no Senhor. Não necessariamente essa valentia de beligerância, porque na verdade a valentia que Jesus espera dos seus é que é em perseverardes que consiste a vossa vitória, disse Jesus. Quando ele diz, olha, vocês vão ter que lutar aí contra anticristos, contra falsos profetas, vão aparecer, mas a vitória de vocês está em que vocês perseverem. Perseverem. Talvez não vençam aos olhos dos homens, mas tem de perseverar, tem de confiar em mim. Pode não entender as minhas palavras, mas caminhem, perseverem. Essa força que Gade tinha e essa valentia que Gade tinha é que nós precisamos herdar. Agora, o que tem de ser com o povo de Israel será, seja lá o que isso signifique na linguagem profética, porque é a linguagem do Deus eterno, que é a habitação de todos nós. Nele, todos nós já temos a nossa terra prometida. Amém? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.